Os Clooney finalmente deram as boas-vindas aos seus gêmeos, Ella e Alexander, ao mundo. Filhos de uma eterna estrela de Hollywood e uma renomada advogada internacional de direitos humanos, esses dois certamente levarão vidas interessantes e amplamente documentadas. A surpreendente revelação dos gêmeos Clooney derrubou as fortes barreiras de Amal Clooney. Conhecida por sua coragem e determinação nos tribunais, Amal é uma mãe carinhosa, dedicada a ensinar bondade e empatia aos seus filhos. Que palavras tão emocionantes seus filhos compartilharam que a tocaram profundamente. Como essa revelação adicionou um novo capítulo à sua inspiradora trajetória. Junte-se a nós enquanto desvendamos o emocionante momento dessa relação entre mãe e filhos que ninguém poderia prever. Os gêmeos, Alexander e Ella, com apenas 1 ano e meio, estavam bem agasalhados para enfrentar o frio enquanto saíam do hotel Four Seasons para enfrentar o inverno da costa leste na quinta-feira, 6 de dezembro de 2018. Amal Clooney e George não são estranhos a surpresas, mas nada poderia ter preparado Amal para a chegada dos gêmeos. Seus filhos, Ella e Alexander, são conhecidos por sua natureza travessa e personalidades vibrantes. Apesar da pouca idade, os gêmeos já demonstram talento para a comédia, especialmente para brincadeiras, um traço que parece ser herdado. Recentemente, suas travessuras tomaram um rumo surpreendente, despertando fortes emoções em sua mãe. De se fantasiarem como estrelas do rock a esconderem lanches nos sapatos, os gêmeos encontram maneiras infinitas de se divertir e entreter todos ao seu redor. O pai compartilhou um momento em que seu filho, demonstrando amor por carros, abraçou o veículo do pai. Agora eles têm a mesma altura? Não, ele é mais alto. Sim, é estranho. Eles são muito diferentes, com personalidades únicas. Ele sai e abraça meu carro. Carro! E o abraça, o que é problemático quando estou dirigindo. Enquanto isso, sua filha, que parece seguir os passos estilísticos da mãe, tem explorado o closet de Amal, reivindicando várias bolsas como suas. Mas não foram apenas as brincadeiras que emocionaram Amal. Seus filhos demonstram um nível notável de inteligência para a maioridade. Os gêmeos são fluentes em inglês e italiano. George mencionou que eles devem ter herdado a inteligência da mãe. No entanto, foi uma conversa recente e emocionante que realmente tocou Amal profundamente. Com apenas 7 anos, os gêmeos cresceram vendo a paixão de Amal pela justiça. Com ela como modelo, Ella e Alexander desenvolveram naturalmente um senso de empatia e interesse em ajudar os outros. Muitas vezes, fazem perguntas como por que ela trabalha tanto e por que as pessoas precisam de proteção. Essa curiosidade a emocionou, e Amal espera que seus filhos compreendam e até mesmo se inspirem em seu trabalho pelos direitos humanos. Para Amal, que dedicou sua vida a defender os oprimidos, essas simples palavras foram suficientes para fazê-la chorar. Ela percebeu que seus filhos, mesmo tão jovens, estavam começando a entender o papel que ela desempenha. Também percebeu que, além das risadas, brincadeiras e travessuras, seus gêmeos estavam desenvolvendo corações tão compassivos quanto curiosos. Como as experiências da infância de Amal Clooney influenciaram seu caminho para se tornar uma renomada advogada de direitos humanos e uma mãe amorosa. Enquanto isso, nas Nações Unidas, Amal Clooney tem instado os países a se concentrarem em buscar justiça pelos crimes de guerra na Ucrânia. Embora o nome de Amal Clooney brilhe no cenário global, sua jornada começou em um lugar mais tranquilo. Nascida em Beirute, Líbano, em um mundo marcado por desafios políticos, sua família fugiu da Guerra Civil Libanesa quando ela tinha apenas 2 anos, buscando refúgio na Inglaterra e, eventualmente, se estabelecendo em Buckinghamshire. Foi criada ao lado de 3 irmãos, sob a orientação de pais que valorizavam o intelecto e a resiliência. Sua mãe era uma jornalista política e seu pai, um empresário educado com raízes na proeminente comunidade drusa de Beirute. Amal frequentou a escola secundária Dr. Challoner's e depois o St. Hugh's College em Oxford, onde seu sucesso acadêmico começou a florescer. Sua fascinação pelo direito a levou à Universidade de Nova York, onde obteve seu mestrado em Direito, e foi estagiária de Sônia Sotomayor antes de ela se tornar juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Sua infância não se concentrou apenas nos estudos. Crescer em meio a culturas diversas permitiu que Amal desenvolvesse uma visão global ampla e aprendesse vários idiomas, o que mais tarde a ajudou a se conectar com pessoas ao redor do mundo. Essas experiências moldaram silenciosamente a defensora compassiva que ela viria a se tornar.
O caminho de Amal Alamuddin, agora conhecida como Amal Clooney, através da educação e do direito, revela seu impulso e ambição incansáveis. Seus anos universitários foram tanto desafiadores quanto inspiradores, enquanto ela se preparava sob a tutela da futura juíza da Suprema Corte dos Kunonen Nimwarna, Sônia Sotomayor, adquirindo conhecimentos inestimáveis sobre o mundo do direito. Sua educação não terminou com os diplomas obtidos. Ela estabeleceu as bases para uma carreira definida pela defesa, compaixão e justiça. Sua trajetória continuou quando ela voltou ao Reino Unido e se juntou ao prestigioso escritório Doughty Street Chambers, em Londres. Na Doughty Street, Amal rapidamente se destacou como uma advogada especializada em direito internacional e direitos humanos. Seus casos eram desafiadores, frequentemente envolvendo clientes de alto perfil e questões politicamente sensíveis. Ela trabalhou para garantir justiça para jornalistas, prisioneiros políticos e comunidades oprimidas, ganhando respeito como uma advogada que não teme enfrentar algumas das batalhas legais mais difíceis do mundo. Representando clientes em diferentes países, seu trabalho abrangeu desde a defesa da liberdade de expressão até a proteção de vítimas de injustiças. Mas não foi apenas sua habilidade que chamou a atenção mundial. Sua genuína compaixão e compromisso com os direitos de seus clientes a fizeram se destacar no campo. À medida que sua carreira progredia, Amal assumiu casos de alcance global. A senhora Clooney viajou esta semana para Washington. Sua missão, pressionar os Estuquinois a adotarem uma postura mais firme contra os abusos de direitos humanos em lugares distantes. Essas ações consolidaram sua reputação como uma autoridade em direitos humanos. Seus feitos têm inspirado muitos advogados aspirantes, que a veem como um modelo para provocar mudanças significativas no mundo. Sua educação e trajetória profissional demonstram como paixão e dedicação podem transformar não apenas sua vida, mas também a de seus clientes. Ela se tornou mais do que uma advogada. Transformou-se em uma voz para aqueles que não têm uma. A paixão de Amal Clooney pela justiça vai além dos tribunais. Ela cofundou e lidera a Clooney Foundation for Justice, uma força poderosa dedicada a defender os direitos humanos e lutar por aqueles que não podem fazê-lo por si mesmos. Por meio de programas como o Trial Watch, a fundação auxilia pessoas injustamente tratadas por governos, garantindo que suas vozes sejam ouvidas. Iniciativas como The Sentry e The Docket se concentram em expor casos de corrupção que comprometem os direitos humanos. A fundação também trabalha arduamente para proteger comunidades vulneráveis, apoiar a educação infantil, buscar justiça para refugiados e combater crimes de ódio. Sua dedicação à justiça transcende os tribunais e impacta vidas ao redor do mundo. Amal sempre foi uma firme defensora dos direitos das mulheres. Ela tem sido chamada de super-heroína por seus esforços para criar um mundo mais justo para as mulheres. Talvez seja uma das defensoras mais conhecidas dos refugiados. Amal e George Clooney têm falado abertamente sobre a necessidade de ajudar milhões de pessoas forçadas a fugir em busca de um abrigo seguro. Ela também criou a Bolsa Amal Clooney, que permite que uma jovem libanesa frequente anualmente uma prestigiada escola internacional. Amal já discursou em diversos eventos globais sobre temas importantes, como o uso de armas em conflitos e a importância de as mulheres se apoiarem mutuamente. Ela acredita que, se as mulheres continuarem lutando por seus direitos, não há nada que não possam alcançar. No entanto, também destaca os desafios que enfrentam dependendo do lugar onde nasceram, o que torna a luta pela igualdade ainda mais difícil. Amal incentiva todos a serem corajosos, sempre enfatizando a necessidade de defender o que acreditam e de se tornarem agentes de mudança. Em um discurso para os formandos da Universidade de Vanderbilt, ela os encorajou a desafiar o status quo, recebendo uma ovação de pé por suas palavras inspiradoras. Não é apenas advogada e defensora, mas também professora. Ela inspira a próxima geração de advogados a se unirem à luta pelos direitos humanos. Desde 2015, Amal é professora sênior no Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Colômbia, onde leciona sobre direito internacional. Ela também já deu aulas em universidades ao redor do mundo, compartilhando seu conhecimento e paixão pela justiça. As Maldivas contrataram a destacada advogada de direitos humanos, Amal Clooney, para defender os muçulmanos Rohingyas na Corte Internacional de Justiça. Sua coragem e determinação mudaram vidas, melhoraram comunidades
e pressionaram governos a buscar mais equidade e igualdade. Amal acredita em levar uma vida significativa, uma que seja lembrada pelas mudanças positivas realizadas ao longo do caminho. A vida de Amal Alamuddin tomou um rumo inesperado quando conheceu George Clooney em 2013. Como uma respeitada advogada de direitos humanos, estava focada em sua carreira e nunca imaginou que sua vida tomaria um caminho tão diferente. Por muito tempo, havia aceitado que poderia permanecer solteira, mas tudo mudou quando um amigo em comum a apresentou a George em sua casa, no Lago de Como. O que começou como uma simples visita, logo evoluiu para uma história de amor que nenhum dos dois poderia ter antecipado. Amal ficou surpresa com a rapidez com que desenvolveu sentimentos por George. Apesar de seus mundos tão diferentes, havia uma conexão profunda entre eles que era impossível ignorar. Alguns meses depois, o vínculo se fortaleceu, e Amal percebeu que George era alguém com quem poderia construir uma vida, alguém que compartilhava seus valores e sua visão de mundo. Mas sua história juntos não se limitava ao romance. Foi construída sobre valores compartilhados que os uniram. Quando se conheceram, Amal ficou impressionada com a dedicação de George a causas humanitárias e sua paixão pela justiça, que refletiam seu próprio trabalho em direitos humanos. O relacionamento oficial começou em 2013, mas foi em 2014 que Amal e George deram o próximo grande passo ao se casarem em Veneza. Não, o sol não nasceu no oeste naquele dia. E não, os pássaros não voaram ao contrário. Mas sim, George Clooney se casou em uma cerimônia discreta em Veneza, Itália. E espere até ver quem compareceu ao evento. A cerimônia foi linda e íntima, realizada no impressionante Aman Canal Grande Hotel. Amal usou um deslumbrante vestido de renda, desenhado por Oscar de la Renta, enquanto George chegou ao estilo veneziano, deslizando pelos canais em um barco. Rodeados por amigos e familiares próximos, o casal celebrou seu amor de uma forma elegante e significativa. Em 2017, suas vidas mudaram ainda mais quando Amal e George deram as boas-vindas ao mundo de seus gêmeos. Foi um momento que Amal nunca havia imaginado completamente, já que sua carreira sempre havia sido seu foco principal. Mas com George, tudo parecia se encaixar. O casal manteve grande parte de sua vida pessoal fora dos holofotes, mas quando a notícia dos gêmeos foi revelada, o mundo ficou em choque. George, uma vez conhecido como o eterno solteiro de Hollywood, agora era um pai amoroso de 2 belos filhos. Tornar-se mãe foi uma experiência profundamente emocional para Amal. Embora nunca tivesse certeza se teria filhos, ela abraçou a maternidade com todo o coração. A transição para essa nova fase de sua vida foi facilitada pela força de seu relacionamento com George. Juntos, Amal e George Clooney criaram um equilíbrio entre suas exigentes carreiras e a vida familiar. E seu lar está repleto de amor, alegria e um compromisso compartilhado em criar seus filhos em um ambiente acolhedor. Apesar de suas figuras públicas, eles conseguiram manter grande parte de sua relação em privacidade, protegendo os momentos mais íntimos dos holofotes. Isso despertou ainda mais o interesse do público, que se pergunta como um casal tão famoso consegue manter um amor tão forte e duradouro. Após o casamento, sua vida se tornou ainda mais rica. A carreira de Amal continuou prosperando, mas a vida em casa com George e os gêmeos trouxe a ela um senso de realização que nunca imaginou. Durante a pandemia, a família passou mais tempo junta, e Amal valorizou esses momentos, observando o crescimento de seus filhos e aprofundando seu vínculo com o pai. George, que antes tinha dúvidas sobre a paternidade, se tornou um pai dedicado e amoroso, o que frequentemente emocionava Amal ao vê-lo abraçar esse novo papel. Embora continuem mantendo grande parte de sua vida familiar em sigilo, é evidente que Amal e George compartilham uma conexão profunda, tanto como parceiros quanto como pais. Sua história de amor é um testemunho de que a vida pode tomar rumos inesperados e, mesmo assim, trazer uma felicidade inimaginável. Seu caminho de uma advogada dedicada para esposa e mãe foi cheio de alegrias, surpresas e momentos de profunda emoção, especialmente no que diz respeito aos filhos. Amal Clooney pode ser uma advogada renomada e esposa, mas proteger seus filhos, ela e Alexander, tornou-se uma prioridade fundamental. Recentemente, ela se emocionou profundamente quando os gêmeos expressaram pensamentos que revelaram sua compreensão da vida única que levam. Apesar de seus melhores esforços, a fama dela e de George não é algo fácil de esconder. Amal sempre sonhou que seus filhos crescessem sem sentir os efeitos das vidas de alto perfil dos pais,
ou os riscos que às vezes acompanham seu trabalho. Amal e George tomam decisões cuidadosas para garantir que seus filhos se sintam seguros e levem uma vida o mais normal possível. George também sente o peso da crescente consciência de seus filhos. Tornar-se pai o levou a refletir sobre seus compromissos profissionais, escolhendo papéis que o mantivessem mais próximo de casa. Amal sente alegria pela dedicação de seu marido à família, e ouvir as palavras sinceras de seus filhos fortaleceu sua determinação em preservar uma vida ordinária para eles. Amal sabe que proteger completamente seus filhos dos holofotes pode ser impossível, mas está determinada a tentar. Este momento emocional mostrou o quanto sua privacidade é preciosa para eles e quantos filhos avançaram em sua compreensão. Seu coração se parte um pouco ao saber que suas vidas são diferentes devido ao trabalho dela e de George, mas também se sente tocada pela resiliência que estão desenvolvendo. Para Amal, esse momento foi um lembrete da importância de seus esforços para protegê-los. À medida que os filhos crescem, ela continua trabalhando arduamente para garantir que possam simplesmente ser crianças que se sintam livres, amadas e tão próximas do normal quanto possível. Embora Amal e George Clooney protejam seus filhos dos implacáveis holofotes, Alexander, à medida que cresce, começou a notar aspectos do trabalho de seus pais. Sua dedicação como advogada a levou a lugares e situações onde a justiça, a dignidade e os direitos humanos estão em jogo. Embora esse trabalho seja desafiador, Amal conseguiu separar em grande parte essa parte de sua vida da rotina familiar, especialmente para preservar a privacidade e a inocência dos filhos. No entanto, a crescente curiosidade de Alexander a tocou profundamente, provocando conversas que a fazem se sentir vulnerável, mas orgulhosa. Ele começou a perguntar à mãe por que seu trabalho é importante e por que ela o leva tão a sério. A inocência em suas perguntas a fez perceber o quanto as crianças observam e se adaptam ao ambiente. Amal compartilhou com amigos como as perguntas do filho às vezes a deixavam surpresa. A ideia de que Alexander já está se conectando com os valores que ela preza profundamente é avassaladora. Com cada pergunta, ele parece revelar um senso de compaixão e responsabilidade que enche Amal de esperança. Equilibrar a fama, o trabalho e a família sempre foi um desafio para Amal e George, especialmente enquanto tentam proporcionar aos gêmeos uma vida equilibrada. Diferentemente de muitas famílias de celebridades, os Clooney protegem ferozmente a privacidade de seus filhos, garantindo que sejam criados longe dos olhos do público. No entanto, Amal sente uma pressão especial enquanto Alexander se torna mais curioso, entendendo que, algum dia, ele e ela terão de navegar por esse legado. Apesar do peso de seus papéis, o casal permanece otimista. George também compartilhou com amigos próximos como ver o lado compassivo do filho emergir lhe trouxe tranquilidade, assegurando-lhe que os valores defendidos por ele e Amal estão sendo assimilados pelos filhos. Para Amal, essas pequenas confissões se tornaram momentos de profunda conexão, não apenas entre mãe e filho, mas também como uma família que abraça seu propósito no mundo. Ela está ao mesmo tempo nervosa e animada para ver como seus filhos continuarão a crescer, pressentindo que Alexander pode, um dia, continuar um legado. Não de fama, mas de empatia e justiça. Amal Clooney pode ser conhecida por suas habilidades no tribunal, mas em casa é simplesmente uma mãe amorosa. Nascida apenas 2 minutos após seu irmão gêmeo, Alexander, em 6 de junho de 2017, ela sempre foi uma parte especial da vida de George e Amal. Enquanto Alexander parece puxar ao pai, ela é a imagem viva da mãe, com grandes e belos olhos. George já compartilhou o quanto está impressionado com a semelhança de sua filha com Amal, chamando essa semelhança de incrível. Ao contrário de seu irmão extrovertido, ela é mais reservada, especialmente com os adultos. George já comentou que, enquanto Alexander adora rir e ser o centro das atenções, ela é muito mais tranquila e séria. Ela gosta de garantir que todos sigam as regras e se comportem, mostrando o quão reflexiva e cuidadosa ela é. No entanto, embora pareça séria às vezes, ela também tem um lado brincalhão. George, conhecido por seu senso de humor, gosta de ensinar coisas engraçadas para seus filhos. No início, ela não se envolvia nas brincadeiras, observando como Alexander atraía todas as risadas. Mas aos poucos, ela começou a aproveitar a diversão e a imitar as travessuras do irmão. Foi uma reviravolta divertida quando ela mostrou que, apesar de sua timidez,
também pôde participar das brincadeiras, aprendendo com as travessuras de Alexander. Além disso, ela já desenvolveu um amor precoce pela moda. Seu pai até brincou dizendo que a filha pode estar seguindo os passos de Amal no mundo fashion, e já prevê que a vida será interessante com uma pequena fashionista em casa. Amal compartilhou o quanto valoriza esses momentos com seus filhos. Os gêmeos acreditam que sua mãe é a pessoa mais incrível do mundo, algo que Amal sabe que pode mudar à medida que crescem. Ela também revelou um doce detalhe sobre como os filhos veem o pai. Segundo ela, Alexander e ela acreditam que George pode consertar qualquer coisa, exceto o clima. Para eles, ele não é apenas o pai, mas também um herói. Alguém que pode resolver qualquer problema e fazê-los rir como ninguém. A natureza tímida de ela ficou evidente novamente quando a família adotou Rosie, um grande e energético cachorro São Bernardo. Depois que Rosie foi picada por uma abelha, ela ficou um pouco cautelosa, escondendo o rosto ao passear com o cachorro. Enquanto isso, Alexander adorava contar para todos o que aconteceu, explicando com confiança que o cãozinho tinha sido picado por uma abelha. Esses momentos destacam o quanto os gêmeos são diferentes. Enquanto ela prefere permanecer em segundo plano, Alexander adora contar histórias. Acompanhar o crescimento de ela tem sido uma jornada cheia de emoções para Amal. A combinação da natureza tranquila e reflexiva de sua filha com seu crescente senso de humor e amor pela moda demonstra como ela está desenvolvendo sua própria personalidade. Embora seja tímida com os outros, sua verdadeira personalidade brilha em casa, onde ela se sente segura para se expressar. Para Amal, testemunhar essa transformação tem sido emocionante, lembrando-a de como esses primeiros anos são preciosos. Embora Amal Clooney seja amplamente admirada por equilibrar sua exigente carreira como advogada de direitos humanos com seu papel como esposa e mãe, rumores recentes sugerem que seu casamento com George Clooney pode estar enfrentando alguns desafios devido às suas agendas ocupadas. Apesar de serem considerados um dos casais mais perfeitos de Hollywood, há relatos de que ambos estão lutando para encontrar tempo suficiente um para o outro. No início, o casal tinha a regra de nunca passar mais de uma semana separados. Esse compromisso funcionou bem nos primeiros anos de casamento, mas, à medida que suas carreiras cresceram, tornou-se mais difícil de cumprir. Agora, com George se mudando para Nova York por um ano para atuar em uma peça da Broadway, enquanto Amal permanece no Lago de Como com os gêmeos de 7 anos, há informações de que eles passam apenas algumas horas por dia juntos. Isso teria levado os filhos a se perguntarem se o casamento dos pais pode resistir às pressões de suas agitadas vidas. Apesar desses desafios, Amal e George continuam profundamente comprometidos com sua família e trabalho. Os Clooney seguem equilibrando suas ambições profissionais com a vida familiar, trabalhando para garantir que seus filhos cresçam com amor, estabilidade e valores sólidos. O que você acha dos momentos mais emocionantes de Amal com seus filhos? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Clique no próximo vídeo que aparece na sua tela. Você vai adorar.